professora Cida, tudo jóia? Então, lembra da nossa conversa sobre o livro de Apocalipse, que a senhora falou que tinha dúvidas e queria entender, de repente gravar alguns vídeos curtos, né? Então, ele é o básico do básico, né? E do básico também. Eu já estou tirando de um básico que eu tenho aqui. É um livro profundo, tem muitos detalhes, mas eu vou dar uma simplificada para a senhora entender melhor. E hoje eu vou falar só do primeiro capítulo, certo? A palavra Apocalipse significa revelação. O livro de Apocalipse foi escrito por João, o discípulo que se intitulava Amado, né? Ele mesmo disse que ele era o discípulo amado de Jesus. Então, assim, talvez por isso Jesus tenha escolhido ele para escrever Apocalipse. Assim eu creio, né? É o mesmo discípulo que escreveu João 1, 2 e 3, é o mesmo. Assim como eu e outras milhares de pessoas aprendemos na nossa vida cotidiana, fomos ensinados, né, digamos assim, que Apocalipse era um livro muito cheio de enigmas, né, difícil compreensão, e a gente foi aprendendo isso nas nossas igrejas. Então, isso fez com que criasse um bloqueio na nossa mente. Quando a gente ia ler Apocalipse, não entendia nada. Eu li muitas vezes e não entendi nada, né? Porque tinha esse bloqueio na mente já das pessoas dizendo, não, Apocalipse não é qualquer um que entende, só os grandes estudiosos, só aqueles que têm um dom diferenciado, né? E hoje eu entendo com o meu amadurecimento na palavra, estudando, ouvindo, vendo vídeos, pessoas perguntando. Eu entendo que hoje o livro de Apocalipse é um livro como Gênesis, como Mateus, como qualquer outro livro da Bíblia. A revelação era para João, né? Para nós não. Então, eu tirei essa coisa da minha mente e ficou fácil de entender o livro. Então, hoje eu já consigo falar de Apocalipse tranquilamente. É um livro muito bom que a gente até se prepara para o que está acontecendo nos dias de hoje. Então vamos lá. Apocalipse ele foi escrito mais ou menos 95 anos depois de Cristo. E quando ele foi escrito, João, o escritor, estava numa ilha chamada Patmos, lá no norte da Ásia, né? Essa ilha fica lá. Essa ilha, ela era uma ilha para presos políticos na época. Hoje ela já não se chama mais Patmos, ela se chama Patino. Como eu falei, ela era uma ilha como se fosse uma cadeia. Eram cavernas dentro das furnas e os presos ficavam dentro dessas cavernas, presos ali dentro, fechados, até morrer. Eram esquecidos lá. Tem um filme chamado O Conde de Monte Cristo. Já assisti esse filme várias vezes. Ele descreve perfeitamente a ilha de Patmos. É fantástico o filme. É bom a gente até assistir esse filme para entender como funciona os presos políticos, né? Aquelas pessoas que estavam dando trabalho em Jerusalém, em Roma, seja onde for. Como não tinha nada para incriminá-lo, eles diziam, manda para a ilha de Patmos, porque lá ninguém visita, nem ele volta mais, e aí sumiu. Foi isso que fizeram com João, por causa do Evangelho. Ele estava dando muito trabalho lá em Jerusalém, então disseram, manda para a ilha de Patmos. E ele foi jogado lá, e lá ele morreu mesmo. Segundo os historiadores, dizem que ele foi decapitado lá. Sofreu muito antes de morrer, claro. Os historiadores dizem que quem escreveu, pegou o papel, o papiro e começou a escrever, foi uma pessoa que, talvez um jovem que estivesse cuidando dele, por ele estar já bem velho. Por ser torturado muito, já não tinha mais os dedos, os pés, né, já não andava, já estava cego por causa da tortura. Então acredita-se que um jovem foi escrevendo Apocalipse para ele. Ele teve a visão, depois dessa visão
ele deve ter começado a falar dessa visão e eles torturaram ele demais, furaram os olhos dele, jogaram em tacho quente, de óleo quente. Então fizeram muitas coisas terríveis com João. Então acredita que esse rapaz escreveu Apocalipse para ele. João, ele separa o livro de Apocalipse em 3 partes. Primeiro ele fala sobre as coisas que vistes, que está no passado, né? Depois ele fala das coisas que são, as coisas que são, está no presente. Depois ele fala das coisas que hão de acontecer, que está no futuro. Muitas coisas já haviam acontecido na vida de João, com Jesus e tal, eram aquelas coisas que ele já tinha visto. As que são eram o que estava acontecendo realmente naquele momento, na vida dele e na vida das igrejas. E as coisas que vão acontecer, eu acredito que estão acontecendo hoje e algumas ainda vão acontecer mais para frente. E bem próximo, eu acredito, né? O livro de Apocalipse também é cheio de símbolos, de uma simbologia, por causa da época, é claro, né? Na época, as pessoas usavam muito a simbologia para conversarem. Os apóstolos, eles não eram homens letrados, digamos assim. Não eram bons na escritas, mas eles eram bons símbolos, né? Bons símbolos. Um exemplo é quando você era um cristão naquela época e você estava caminhando, digamos assim, na beira do mar, encontrava uma outra pessoa que talvez você não conhecesse, mas já tinha visto aquela pessoa por ali. Você era um cristão, não sabia se ele era, porque se descobrissem que você era um cristão naquela época, eles mandavam matar de imediato. Então você começava a conversar com aquela pessoa ali, e aí você pegava um pedacinho de graveto e desenhava um peixe na areia. A outra pessoa olhava aquele desenho, se a outra pessoa fosse um cristão, ela pegava também e desenhava um peixe na areia. Então os dois sabiam que eles eram da mesma fé e ordem. Era assim que eles se comunicavam. Aí eles começavam a conversar baixinho ali sobre Jesus e tal. Se caso o outro não escrevesse, então ele entendia que ele não era cristão. Então ele não falava sobre Jesus, porque havia uma perseguição muito grande para os crentes daquela época, né? No capítulo 1, do versículo 1 até o 3, João descreve Apocalipse mostrando o projeto que Jesus tinha com o livro, não é? Um projeto de revelar o próprio Jesus. De como João conhecia de um jeito. Agora Jesus se revela totalmente de outro jeito, de como ele é de verdade. E o projeto dele para a humanidade, qual que era a ser revelado através do livro de Apocalipse. No versículo 9 até o versículo 17, João descreve o corpo glorificado de Jesus. João já tinha visto Jesus com o corpo glorificado, assim que ele ressuscitou. Ele esteve em vários lugares num tempo muito curto, ele atravessou paredes. Então, assim, João já tinha visto aquilo, mas não tão forte como viu lá na ilha de Patmos, né? Tudo isso, João viu Jesus através de uma visão espiritual. Para que a gente possa entender melhor, a Bíblia fala sobre 3 tipos de visões. A visão espiritual, que foi essa que João teve, né? É aquela que você vê com os olhos espirituais e não é uma coisa que ninguém mais vê, só você vê, é uma coisa bem na sua mente. Quem teve uma visão dessa foi Paulo, no caminho de Damasco. Ele viu uma luz tão forte que ele assustou e caiu. Depois a voz, os demais ouviram só a voz, né? Mas ele viu a luz. Ele teve uma visão espiritual. Ninguém mais viu aquela luz, só ele viu. Então Paulo, ele teve essa mesma visão que João teve posteriormente. A outra visão é estado de êxtase, onde a pessoa fica com os sentidos suspensos, ela fica consciente, é uma realidade espiritual, ela fica num estado de inércia, é como se fosse físico mesmo,
ela fica parada, ela não consegue se mover. E aquilo deixa ela em estado de inércia. Quem teve uma visão dessa foi Pedro, com um lençol branco e os animais, né? Onde Deus falava, mata e come. Pedro teve essa visão de êxtase. A terceira visão é a visão aberta. Essa visão aberta quem teve foi Maria, quando o anjo apareceu e conversou com ela cara a cara, e ela foi uma visão aberta, né? Fantástico ali. Então essas são as três visões. A que João teve na ilha de Patmos foi a espiritual. O primeiro capítulo ele traz muitas coisas interessantes. Jesus, na verdade, ele entra conversando, falando quem ele é, e dizendo a João que ele quer tratar das igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. Esse é o princípio do capítulo, né? Lá no verso 10 fala assim, ó, achei-me em espírito no dia do Senhor, João falando, né? Então, nesse caso, é interessante de citar isso, que o dia do Senhor já era o domingo. A igreja já tinha determinado que o dia do Senhor, o dia de cultuar ao Senhor, seria o domingo e não mais o sábado como era. Então João estava em um domingo e ele teve essa visão no dia de domingo. Existem muitos símbolos também, né? Simbologia, como eu já falei, né? E só nesse primeiro capítulo aí a gente cita vários símbolos. Por exemplo, a voz de trombeta que ele começa, que João ouviu uma voz como de trombeta, né? Uma voz como de trombeta. E o som da trombeta, quando ela é tocada, ela chama a atenção. Ela diz que é um alerta para que algo vai acontecer. Foi isso que Jesus quis falar com João. Quis alertá-lo para que algo ia acontecer, algo diferente. Aí ele fala que ele se virou para ver quem falou. E aí ele se depara com Jesus, corpo glorificado, totalmente diferente daquele Jesus que ele conhecia, né? E aí vem as simbologias que ele descreve, as coisas que Jesus trazia em si. 7 candeeiros de ouro, que representavam as 7 igrejas, né? E um detalhe, por estar na mão direita de Jesus, significava que elas estavam no lugar de honra. Jesus tinha uma honra muito grande por aquelas igrejas, né? A gente vai falar isso no capítulo 2 de cada uma. Mas eram igrejas muito importantes para o Senhor. A terceira coisa que ele fala são as vestes, roupas compridas, que significava dignidade sacerdotal, honra. Está lá no versículo 13. Também no versículo 13 fala da cinta de ouro, que é poder real, poder militar, poder de quem está à frente de uma de muitas pessoas, que está com poder para liderar muitas pessoas. É isso que Jesus trazia. Os cabelos brancos, lá no verso 14, fala da eternidade. Significa que ele é eterno, que é uma pessoa eterna, que não tem fim, né? Os olhos de chama de fogo, no versículo 14 também, significa pureza. Pureza. O fogo sempre diz que é pureza. Então, o olhar de Jesus é um olhar puro. Pés semelhantes ao bronze polido, ou seja, passado pelo fogo, né? Jesus, da primeira vez que veio à Terra, ele veio com os pés desprotegidos, como ser humano, sujeito ao pecado, às tentações, a passar por qualquer dificuldade como um ser humano passava. É isso que Jesus queria dizer. Dessa vez, não. Dessa vez eu vim com meus pés polidos, passado pelo fogo. Vou botar os pés na terra, mas eu não estou desprotegido. A maldade da terra, o pecado da terra, a iniquidade não consegue mais atingir. Era isso que ele estava dizendo, né? Espada de 2 gumes, poder para julgar. Ele estava com autoridade para julgar, seja o que for. O rosto dele brilhava como o sol em sua força, significando glória e majestade. Isso é importante porque quando eu era pequeno, eu me deitava na areia lá na Paraíba ainda, ficava tentando olhar o sol, como ele era redondinho, né? Mas eu não conseguia, assim. E era exatamente mais ou menos isso, 1h30, depois do almoço. Aí eu entendi que se eu fechasse os olhos e ficasse olhando para cima com o olho fechado, eu ia abrindo depois de uns certos segundos, eu conseguia encarar o sol.
E aí eu ficava olhando como ele era redondinho, eu ficava um tempão olhando aquilo, fazendo esse teste. Eu chamava os colegas, eles achavam aquilo maravilhoso. Então, hoje eu entendo, né, o que é glória, o que é majestade. Se você não conhece Jesus, se você não tem uma afinidade, não tem Ele como seu Salvador, você não consegue encará-lo. Mas depois que você passa a conhecê-lo, entrega a sua vida a Jesus, se aproxima mais de Jesus, se santifica, elimina o pecado da sua vida, as coisas más que te acompanhavam, você vai abrindo o olho devagar e você começa a enxergar. Eu acredito que isso era o que Jesus queria passar. Quanto mais você se aproxima dele e o conhece, melhor você vai ver. O impacto é grande no início. Você não tem Jesus, então você não consegue enxergá-lo como ele é. No versículo 18, tem uma particularidade muito importante. Fala que ele tem as chaves da morte e do inferno, né? Aí a gente pensa, poxa, Jesus tem a chave do inferno, né? Não, ele não tem a chave do inferno. Ele tem o domínio sobre os mortos e os vivos. É isso que ele quis dizer. Os mortos ele chama a hora que quiser, e o Espírito que veio ou não. Os vivos são eternos porque ele decidiu que serão eternos. Não vai se acabar, digamos assim, com a morte. É isso que ele tem o domínio sobre isso. O capítulo 1 é só isso. Como eu falei, é o básico, né? Dá pra gente ter uma ideia. No segundo capítulo a gente vai falar sobre as 7 igrejas.